Agora nós vamos falar da desocupação. Então, primeiramente, quero deixar claro que isso é uma situação muito fácil, extremamente fácil de se resolver. Adquirir um imóvel por meio de leilão judicial é uma excelente oportunidade para você economizar dinheiro, sendo vantagem para você, comprador. Contudo, é normal acontecer situações como adquirir a casa dos seus sonhos, pagando barato inclusive, através somente de leilão, e este imóvel estar ocupado. Solta. Saber o que fazer nessa situação é fundamental para garantir que o bem esteja disponível para a sua moradia o mais rápido possível, ou até mesmo para que você possa comercializá-lo, né? Dependendo da situação que você procurou aquele determinado bem, né? E uma vez que o imóvel está ocupado, a gente vai aqui pontuar de maneira simples como você pode proceder. Então, o primeiro passo para a desocupação é você ter em mãos a carta de arrematação, né? Então, a carta de arrematação diz que você é proprietário daquele bem e esse documento é expedido pelo juiz responsável do processo, o que confere o proprietário o direito à plena propriedade e os direitos sobre aquele imóvel. Então, sendo assim, essa carta ela deve ser registrada no cartório de registro de imóveis, o que vai dar legalidade à transferência da propriedade para o seu nome. Agora, outro ponto crucial que eu quero que vocês prestem bastante atenção e quero que vocês me escutem de maneira atenta: posse amigável. Então é sobre isso que eu quero falar com vocês, né? Como eu ter a posse. A fim de tornar a nova ocupação do imóvel rápida e célere, é necessário você ter um jogo de cintura para você lidar com os antigos moradores daquela propriedade. Uma das soluções mais inteligentes, ela se baseia na comunicação, diálogo, como diz meu avô, uma prosa, né? Com os moradores atuais do imóvel que você arrematou. Então você pode até explicar uma situação que facilite a saída daqueles moradores, né? Uma tática que eu digo para vocês, que é sempre muito eficaz, é você dar um suporte para o antigo morador, pagar umas custas de mudança, às vezes você pode até ajustar um aluguel, né? Então a pessoa pede, você arrematou, me dá 6 meses, né, para me organizar, me dá 3 meses. Ali você pode já ajustar um aluguel e você já tem uma rentabilidade daquele imóvel que você arrematou. Então isso é fantástico, isso é sensacional, né? Então sempre buscar a posse amigável do bem, sabe? Uma conversa, ela resolve tudo. Então todos os casos que eu presenciei, a maioria deles, não vou falar todos não, mas 99% dos casos que eu presenciei, então eu estou dizendo em 16 anos de leiloaria, com mais de 5 mil leilões realizados, eu não sei nem quantos milhões em venda, todos os casos eu verifiquei que a posse amigável ela é o melhor caminho. Então, conversando ali com o antigo proprietário, conversando com o inquilino, você consegue ajustar ali ou um valor de aluguel, ou você auxilia, né, ele na mudança, isso se resolve. Agora, é importante ressaltar, diferente dos leilões extrajudiciais, sobre a emissão na posse. Então, a emissão na posse ela se dá dentro do próprio processo. Você não tem que demandar uma nova ação, uma vez que esse imóvel esteja ocupado, para você ter a posse. Dentro do próprio processo, você tem a emissão na posse, de maneira muito ágil. E acaso a emissão na posse não seja concedida de imediato, o prazo legal para a saída dos ocupantes é de 30 dias. Agora, já nos casos que o morador ocupante do imóvel for o locatário, né? Como eu disse, a gente pode buscar também tratativas de maneira amigável, né? Dependendo dos objetivos que você tem com a arrematação. Às vezes você pode até manter o inquilino, né? Ele está pagando aluguel e você tem uma rentabilidade. Então eu comprei como investidor, então a ideia é vender ou locar, né? E como você já comprou com um valor abaixo de mercado, hoje a locação talvez não se torne tão interessante, mas como você já comprou em leilão judicial com 50% de desconto, às vezes essa locação vai te dar 1%, até um pouquinho mais de 1%, o que é extremamente interessante dentro do mercado que nós vivemos. Ter uma alternativa rentável e satisfatória, não precisando se preocupar com a desocupação e tendo uma rentabilidade, isso é 100%, né? Então firma um acordo com um novo contrato de aluguel e está ali já a sua lucratividade, que é o que você está buscando, né, os seus recebíveis e o melhor de tudo, né? Além dessa entrada, você tem a valorização do imóvel que você comprou. Agora, caso você necessite buscar a desocupação por vias legais, você tem que se atentar a alguns requisitos. O que 99% dos casos, você vai ter êxito de imediato. Por quê? O contrato de aluguel, ele deve estar averbado na matrícula, né? Eu mesmo tenho alguns pátios
tem um contrato de aluguel e eu sei que eles não averbaram na matrícula. Esse é um requisito que deve estar constando na matrícula do imóvel, esse contrato de aluguel. Então isso faz com que você tenha a obrigação de manter aquele contrato de aluguel, uma vez que o inquilino esteja em posse do imóvel, tá? Outro requisito é o prazo e valor, né? Então é obrigatório que o contrato de aluguel tenha um valor e prazo definido na averbação. Então está ali definido o contrato de aluguel na matrícula, ele tem que ter prazo e validade, né? Definidos na averbação. E o terceiro ponto é a vigência, né? A vigência do contrato de aluguel não pode exceder 5 anos. Então, em suma, para a gente exemplificar, eu comprei um imóvel arrematado. Gente, vocês estão servindo um cafezinho? Toma um cafezinho aqui, saúde, né? Porque o leiloeiro vai acabando a voz. Vamos lá, então eu tenho um contrato vigente, comprei um imóvel arrematado e tenho um contrato vigente. Quero que essa pessoa saia, então eu vou entrar por vias legais. Primeira coisa, o detalhe, você analisa, está registrado esse contrato de aluguel na matrícula? Então, ali o morador ele já perdeu, então você já tem esse ponto. E dentro desse contrato de aluguel, né, desse registro na matrícula, a vigência desse contrato ela não pode exceder 5 anos, né, e tem que ter prazos definidos na averbação na matrícula. É isso, é muito tranquilo. Esses 3 requisitos somados, eles precisam ser cumpridos para que o inquilino possa ter garantido a manutenção do aluguel, o que é muito difícil, né? Eu particularmente não conheço ninguém que registre o aluguel na matrícula. Então, como eu disse, em 99% dos casos, você como arrematante não estará sujeito a cumprir esse contrato de locação. Então é isso, em 99% dos casos não se faz necessário você cumprir o contrato de locação. Agora, veja, lembra da posse amigável? É só conversar. O morador do imóvel que você arrematou, ele já sabe que o imóvel foi leilão, porque ele tem que estar ciente do leilão, então ele sabe que tem que sair do imóvel. Ou o ex-proprietário, ele sabe que o imóvel foi leilão, né? Não precisa chegar com o pé na porta. Conversou, explica a situação, você está comprando um imóvel, às vezes, para alguém da sua família, para um filho, para uma filha, ou mesmo você está querendo rentabilizar, né, os seus investimentos dentro do leilão. Então, explica, olha, eu comprei, o que você está precisando, posso te ajudar com a mudança? Então, tudo se resolve. Como diz o meu avô, meu finado avô, que Deus o tenha, com 99 anos de idade, né, o seu Domingos. Vamos prosear. Então, uma boa prosa, tudo se resolve. Arremata.